interinalidade. Normalmente, a regra é que ela vai ser concedida, vai ser pedida e concedida dentro do procedimento comum. Por isso, ela tem como característica a interinalidade. Ela está ali fazendo parte de um processo maior, onde há mais pedidos, há mais procedimento ainda a cumprir. Mas ela está ali dentro daquele procedimento. Ela não é o objeto da ação. Ela é uma parte da ação. Ela está inserida naquele procedimento comum. Agora, o nosso Código de Processo Civil, no artigo 303, a partir desse artigo 303, ele traz a possibilidade da parte imediatamente pedir uma tutela provisória, ainda que ela não formule os pedidos definitivos dela, ainda que ela não traga o pedido principal dela, mas numa situação urgente, premente, que não há meios de ela ainda requerer o pedido principal, é possível a concessão é possível que haja o pedido da tutela provisória de maneira ainda desvinculada daquele pedido principal. Explica, então, Marinoni, que se houver necessidade de tutela jurisdicional urgente antes da propositura da ação destinada à tutela definitiva, ela vai ser admissível a sua postulação na forma antecedente, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Então, o pedido antecedente, ele vai acontecer quando? Quando existe um pedido que não é o meu pedido principal, mas existe uma urgência nesse pedido. Existe uma urgência, eu não posso esperar para ingressar com a ação principal. Eu vou dar um exemplo que é muito plausível de acontecer e eu já vi acontecer. Vamos imaginar que seu cliente ele tem um frigorífico e a empresa de energia elétrica vai nesse frigorífico, entende que está havendo irregularidade no consumo de energia e simplesmente corta a energia do frigorífico. Não dá tempo de você preparar um processo pronto, porque, primeiro, você não sabe o que vai estragar no frigorífico. Segundo, o que você precisa agora é restabelecer a energia. Então, o que você vai fazer? Você vai esperar, não, peraí, eu tenho que fazer aqui a petição completa, eu vou pedir aqui dano material, lucro cessante, dano moral, mas qual lucro cessante? Você não sabe ainda o que aconteceu, quanto de mercadoria vai se perder, dano material, o lucro cessante, você não sabe quantos negócios você deixou de fazer, dano material, você não sabe quanta mercadoria você perdeu, então, como é que você vai entrar com esse pedido principal de dano material, de lucro cessante? E o seu cliente precisa agora de quê? Ele precisa de uma coisa só, religar a energia. E veja, religar a energia não é um pedido cautelar. Percebe? Porque o cautelar seria o quê? Para resguardar um direito futuro. Ele precisa desse direito agora. Então você vai ter que fazer o quê? Demonstrar a probabilidade do direito, vai alegar algum vício no ato praticado pela empresa de energia elétrica, que vai e fez o corte de energia, vai alegar a urgência, que a urgência é bem fácil, porque uma empresa que trabalha com frigorífico, se ficar sem energia, vai perder o estoque todo. Então, mas veja, você vai ter que trazer a probabilidade do direito também. Muitas vezes as partes se perdem ou não têm o êxito na tutela provisória porque elas focam na urgência. Ok, a urgência ela pode ser muito bem, pode estar muito clara, mas é preciso também focar na probabilidade do direito. Se a parte não traz para mim uma demonstração mínima dessa probabilidade do direito, então é pouco provável que haja o êxito dessa tutela provisória, porque é preciso demonstrar a probabilidade do direito. Muitas vezes eu percebo muito esforço na prova da urgência, e essa urgência às vezes fica até clara, mas não adianta só a urgência. Eu preciso ter o segundo requisito, a probabilidade do direito. Sem a probabilidade do direito e a questão do perigo da demora, não há como eu conceder, tem que ter os dois requisitos. Então vamos lá, você consegue demonstrar que a parte chegou, fez a vistoria,
e fez a vistoria, por exemplo, sem o acompanhamento do representante da empresa e simplesmente cortou a energia, não notificou, não garantiu o devido processo legal, não possibilitou a ele um contraditório sobre aquilo e simplesmente cortou a energia. Ao fazer isso, ao fazer o corte da energia, ele gera, há uma probabilidade do direito, por quê? Porque a norma da ANEEL prevê um devido processo legal para esse procedimento. Há um devido processo legal a ser observado. A empresa de energia elétrica não observou, então você já tem aí uma probabilidade do direito de que você realmente, esse corte ele foi indevido. E tem a urgência, porque é um frigorífico e ele não pode ficar sem energia. Então, nesse caso, qual medida que você vai usar? Você vai ingressar em juízo com a tutela, pedido de tutela de urgência em caráter antecedente. Você não vai se preocupar agora em formular o pedido de reparação de dano material, dano moral, lucro cessante, porque você tem tempo para fazer isso. Então, interinalidade, a regra é você ter dentro de um processo principal, dentro de uma petição inicial já completa, toda estruturada, uma ação ingressada e em curso, você formula ali dentro, ou seja, internamente, por isso a interinalidade, internamente você formula o seu pedido de tutela provisória. Mas há casos em que esse pedido pode ser feito autonomamente. Não significa que depois você não vai completar esse pedido. Você vai completar, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, a regra é, a tutela provisória não dá origem a um processo autônomo, e sim a interna, por isso, interinalidade. É um procedimento comum. E mesmo no caso da tutela antecedente, ela inicia sozinha, mas depois se completa ela os pedidos principais. Então, ela vai continuar interna. Ela só começou sozinha e depois veio como se fosse a locomotiva do trem, e depois veio os vagões e se acoplaram. Quais os vagões? Os outros pedidos principais. Aquele pedido de tutela de urgência, você formulou ele de forma antecedente. Mas isso é a exceção. A regra é o quê? Você, já na inicial, você formula todos os pedidos. E o pedido de tutela provisória está ali dentro do processo. Lembrando que, inclusive, a tutela de evidência, nas hipóteses do inciso 1 e inciso 4, você só vai fazer lá depois da contestação. Não adianta nem fazer antes. Não adianta nem fazer na inicial. Artigo 294, nós já vimos, tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. E ela pode ser ainda cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente, foi o que acabei de explicar, do artigo 303, que é quando você não dá para esperar para ingressar a ação por um todo, com a inicial completa, e você faz o requerimento de forma antecedente. Ou incidental, que é a regra. Artigo 295 dispensa ou diz que independe de pagamento de custas a tutela provisória e observe, isso significa o seguinte, se lá no meio do processo surge uma situação em que lhe autoriza você requerer uma tutela provisória, você não vai pagar custas. Isso não significa as custas iniciais. Quando você ingressa com uma ação, você vai pagar as custas iniciais. Mas as custas iniciais aí é pelo ingresso da ação, não pelo pedido de tutela de urgência. E aí vamos, quando for antecedente, porque você está ingressando com a ação. Embora não esteja completa, mas o ingresso da ação é quando você protocola o pedido de tutela antecedente. Nesse caso, vai haver pagamento de custas. Por quê? Por causa do ingresso. Não é porque é um pedido de tutela provisória, é porque foi o ingresso da ação.